Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pela internet. Chamo-me Vitor Moura e estarei trazendo hoje para todos nós uma reflexão a respeito do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 10, o ódio em o Evangelho segundo o Espiritismo. E para darmos início à nossa preleção, iremos para a prece. Querido amigo Jesus, Sol de nossas vidas, agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade que nos é dada de podermos, Mestre, nesta noite, fazer reflexões a respeito de um tema tão importante para nós, para tantas pessoas, que é do amor que perdeu o endereço de si mesmo, o ódio. Portanto, Mestre, inspira-nos para que a mensagem do perdão, do amor que devemos devotar a todos os seres indistintamente, possa sobressair em nossa mensagem. Para que não percamos tempo devotando aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito para nós. Fica conosco, amado amigo. Inspira-nos nesta noite e deixa-nos, Mestre, com a tua paz. Que assim seja. No próprio capítulo 12, item 10, de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fenelon nos informa que a tarefa de amarmos as pessoas que muitas vezes nos tratam com indiferença, com próprio ódio ou com desprezo, é uma das mais angustiosas. E quando falamos da tarefa de amar a essas pessoas, ou inimigos nossos, não queremos dizer que devemos devotar o mesmo sentimento, a mesma emoção que nos toma o coração quando vemos, por exemplo, um amigo nosso, ou quando vemos um familiar que muito amamos. Mas, em verdade, seria a busca da compreensão da situação momentânea em que o outro ser estagia e que utiliza-se de certos recursos menos felizes para tentar sentir-se maior do que a outra pessoa. Mas ele mesmo já é um infeliz. Então é buscarmos a compreensão daquele estágio que é temporário, que irá passar, que ela naquele momento está doente, por assim dizer. Portanto, nos informa este espírito Fenelon que devemos sempre confiar de forma irrestrita na justiça divina e deixar para que ela proceda ao acerto de contas de todos os seres envolvidos naquela trama. E que o remédio que todos nós teremos para quaisquer dissensões e obstáculos na vida será sempre o amor, será o perdão das ofensas, assim como foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás, quando redarguia a indagação de Simão Pedro, sobre quantas vezes deveria se perdoar. Deveremos, Senhor, perdoar 7 vezes? Ao que o Mestre Excelso responde, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, para que venhamos a nos libertar de quaisquer sentimentos de mágoa, de ódio, rancor, que possam estar habitando o nosso ser.
E para trazer aqui, à guisa de exemplo, uma situação em que o ódio enraizou-se no ser de tal forma e que, se ele não busca formas de tentar desvencilhar-se disso, de buscar um outro patamar de compreensão, só irá trazer sofrimento à pessoa. Portanto, nós convidamos o internauta, a internauta, para que possamos fazer uma breve viagem ao capítulo 8º do livro Recordações da Mediunidade, da notável médium espírita Ivone do Amaral Pereira. E lá, nesse capítulo, que nós iremos narrar ao sabor da nossa própria emoção, encontraremos esse exemplo de que, quando alimentado, o ódio traz inúmeros males ao ser, atrasando a nossa evolução. E o que nós precisamos fazer é buscar libertarmos-nos dele. Então, em 1958, um parente de Ivone, a quem no livro ela designa pela letra C, e que, por facilitar a narrativa, nós iremos então utilizar um nome fictício, que chamaremos de Carlos. Então, o parente de Ivone, Carlos, em 1958, ele foi diagnosticado com uma úlcera no duodeno. Então, Ivone, por ser sua parente, é chamada lá do estado de Minas Gerais para poder prestar auxílio ao seu parente. E ele morava, por sinal, na cidade do Rio de Janeiro. Quando Ivone adentra o recinto, em particular o leito onde encontrava-se o seu parente Carlos, ela nota, através da sua mediunidade de vidência, duas entidades. E uma delas é um suicida de nome Adão, e que ele era primo de Carlos. Este suicida havia ingerido um formicida há 2 anos atrás e apresentava sérios distúrbios, asfixia, tosses, vômitos, irradiava fluidos nocivos. E além dele, havia um segundo visitante, um senhor que aparentava mais ou menos 40 anos, de cor negra, corpulento, vestes rotas, um chapéu ceboso, na descrição de Ivone, que deixava-se ver deitado em uma esteira muito velha. Ambos esses espíritos emanavam fluidos que eram, como já dissemos, muito nocivos e eram absorvidos por Carlos, o parente de Ivone, o que acabava agravando o estado dele. Adão, o suicida, foi amparado pelos irmãos da espiritualidade superior e também através da caridade humana, e foi levado para o Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. E lá ele foi convenientemente direcionado para que ele pudesse ter, de fato, algum alívio na situação que ele passava. Já o segundo visitante, no entanto, ele permanecia no ambiente, em particular na casa onde Carlos se encontrava, e ele era visto por Ivone. Ele demonstrava em seu corpo perispirítico uma espécie de inchação geral do corpo, como se fosse decorrente de graves problemas renais. Ele mostrava também os pés visíveis, descalços e também muito inchados, como se ele fora vítima da elefantíase. Carlos,
o parente de Ivone, vivia no Rio de Janeiro, como comentamos inicialmente. Ele vivia numa casa que havia sido recém-reformada pelo proprietário anterior. A antiga casa, no entanto, ela tinha sido erguida no local onde existia uma pequena casinha, um casebre. E acontece que esse casebre ele teve que ser demolido para a nova construção. Na época, Ivone psicografava mais um livro. Por curiosidade, o livro sendo psicografado era o Nas Voragens do Pecado, trazido pelo Espírito Charles, que era o seu mentor espiritual à época. E como de hábito, Ivone já fazia orações diárias. E foi exatamente nesses momentos, e até em outros momentos também, que a sua visão espiritual dilatou-se e ela notava que no local da casa de Carlos havia um casebre. E no lugar do jardim e do pátio tinha um terreno já em ruínas, que continha um canteiro com hortaliças já ressequidas e outras ferramentas imprestáveis espalhadas aqui e acolá. A casinha que Ivone percebe através da sua mediunidade, do seu desdobramento parcial, era muito, muito rústica, muito pobrezinha. Era feita basicamente de argila, possuía diversas telhas velhas, janelas muito pequenas, sem vidro algum, e portas muito toscas. Ivone percebe que ali existira uma viçosa chácara de hortaliças, mas que depois adviera a decadência de quem ali estava, e toda a região se encontrava envolta em muita pobreza, em uma grande necessidade de suprimentos físicos. E dentre, por curiosidade, as plantações já arruinadas, que eram cultivadas naquele terreninho pequeno, ali estavam presentes couves, quiabos, gilós, e também sobressaía-se muitos arbustos de ervilhas que eram mantidos eretos por estacas de taquara ou de bambu, que taquara é uma espécie de bambu. Ivone nota então, na sua visão num estado semiliberto, que na propriedade havia sinais suspeitos de fogo, só que em formatos de círculos, o que indicava que o habitante fora dado à prática de magias, ou, como dizem vulgarmente, aqui no Brasil, macumbas, entre aspas. Então, todo aquele cenário que Ivone Pereira presenciava, e que causava a ela a mais positiva ilusão da realidade, era fruto da criação mental do espírito que fora conhecido como Pedro, que era o senhor de cor negra, robusto, obeso, e que trazia uma aparência de uma pessoa muito necessitada fisicamente. O cenário que Ivone percebia era baseado nas fortes recordações do passado de Pedro, da última existência que ele tivera na Terra. Ivone, então, fora instruída pelo seu mentor espiritual, Charles, a auxiliar Pedro, ensinando sobre o desprendimento dos bens materiais, aos quais ele ainda estava muito afeiçoado. E para que Pedro abrisse, então, espaço no seu ser para a conquista dos bens espirituais, dos bens eternos. Pedro, esse espírito que estava no leito de Carlos, o parente de Ivone,
ao que tudo indicava, não obtivera nenhuma instrução formal. E sua capacidade de compreensão era muito reduzida. Uma pessoa muito humilde. Ele não era mau. Muito embora ele estivesse, a presença dele ali e os fluidos que ele estava emanando não fossem saudáveis para Carlos, ainda assim ele não fazia aquilo com intenção de prejudicar ninguém. Pedro, à época que estava encarnado, vivia do que plantava. Então, quando ele fora vítima de uma certa doença que ele teve nos rins, daí a sua inchação, seu aspecto de inchado em todo o corpo, essa doença ela avançou para um terrível câncer. E ele veio a desencarnar à míngua de recursos físicos. Tinha que contar com o auxílio de pessoas que viviam próximas a ele, dos vizinhos no caso. Então, quando Pedro desencarna dessa forma, ele estava de alguma forma traumatizado pelos sofrimentos atrozes, cruéis, desumanos que ele havia passado e acabou mantendo, após o decesso físico, os quadros mentais de penúria e de sofrimento que ele experimentou em sua última existência terrena. E a partir daí, quando instada Ivone por Charles a auxiliar Pedro de forma mais próxima, mais amorosa, ela aproxima-se então de Pedro, né? E pergunta para ele: "Bom dia, Pedrinho, como vai?" E ele, prazenteiro, estende-lhe um sorriso e fala: "Oi, minha senhora, como está você? Eu vou bem aqui, mas a cada dia a minha situação não é tão boa." E aí ele apontava para os pés muito inchados, trazia um chapéu ceboso, uma camisa branca manchada de terra. E à medida que ele conversava aí com Ivone a respeito da situação em que ele estava, ele no momento estava colocando alguns pés de ervilha e amarrando-os com imbira, que são fibras da casca de uma árvore, em estacas, para que eles ficassem eretos. E Ivone, olhando para ele, pergunta se ele não gostaria de ter algum auxílio da parte dela. Ao que ele responde afirmativamente. E a partir daí, conversações amistosas entre Ivone e Pedro ocorreram. E elas ocorreram em uma base diária pelos próximos 2 meses. Havia momentos, durante essa conversação entre Ivone e Pedro, que Pedro se queixava amargamente de um homem que o prejudicara, e à medida que ele fazia esses relatos, ele chorava muito. Mas ele trazia uma mágoa em seu coração muito grande de alguém que ele designava por seu Romano, senhor Romano. E Pedro atribuía a seu Romano grande parte da sua infelicidade, da sua desdita. Ivone, então, ao ouvir os relatos de Pedro, sempre o concitava a buscar esquecer o passado de sofrimento que ele teve, recordando as lições inesquecíveis do Mestre Jesus, quando ele, perseguido por muitos, perdoou os seus perseguidores. Quando, na conversa já referida com o apóstolo Simão Pedro, nos incitou a perdoar sempre, para que não retenhamos em nós lixo mental. E ela ia falando sobre as santas consolações que o nosso Mestre Jesus
distribuía a mancheias na Galiléia distante. E nesse meio dessas conversações, o intuito principal de Ivone era que ela pudesse ir adaptando a mente de Pedro às coisas suaves e superiores, que pudessem ir elevando as suas vibrações. Como já comentamos, Pedro não tinha nenhuma instrução formal. E ele era ignorante de diversos temas, então ela não poderia aprofundar demais em determinadas reflexões do Evangelho. Então ela deveria contar histórias, deveria aproximar-se dele com extremado carinho, com muita paciência, para que ele fosse absorvendo aos poucos as lições evangélicas e compreendendo a situação em que estava. Pois Pedro não sabia que havia desencarnado. Narra então Ivone Pereira que à medida que ela auxiliava Pedro na sua hortaliça, com as suas hortaliças, no contato que ela teve com a estaca de taquara que segurava, que servia como apoio, como suporte para as plantações de ervilha, ela disse que o toque era tão real, né, que transmitia para ela essa ilusão de realidade, que ela até ouvia os estalidos da imbira partindo, quando eles iam fazer as amarrações, né, da estaca com o pezinho de ervilha propriamente dito. Mas tudo isso, como já nos referimos, era criação mental de Pedro, do Espírito Pedro. Então, para ele, aquela era a realidade dele. Ele vivia aquilo. Aquelas hortaliças, sentia dores, ardência nos rins. Então, todas as características que ele trazia da enfermidade dele, enquanto encarnado, ele trouxe tudo isso para quando estava desencarnado. Então, veja que a fixação mental do ser que ignora determinadas informações a respeito da vida após esta vida encarnada. Então, por isso que é importante sempre termos essa consciência do futuro que a doutrina espírita nos fornece, para que não fiquemos desavisados e acabemos entrando em perturbação, uma perturbação que demore muito tempo, como foi o caso de Pedro, que estamos narrando nesse momento. Então, muitas conversações seguiram-se entre Ivone e Pedro por 2 meses consecutivos. E ela ainda sugere, Ivone, que Pedro fosse a um hospital. Em verdade, ela gostaria que ele saísse daquela região, para que ele fosse de fato amparado e buscasse começar a esquecer esse passado que tanto atormentava, para que ele pudesse substituir esses pensamentos negativos por outros salutares. Então, ela sugere para Pedro que ele fosse para um hospital, para ter a sua situação avaliada. Mas Pedro havia redarguido que não poderia deixar a sua hortinha sem ninguém e precisava vender coisas para a sua subsistência. E aquele diálogo de persuasão prosseguia, né? E prosseguiu, como já comentamos, por 2 meses seguidos. E numa noite de psicografias, que por sinal não foram interrompidas, momento algum, por Ivone, aparece para ela um espírito, também de cor negra, que havia sido, em encarnação última, um escravo de origem africana, vivendo no Brasil na época da monarquia, e que se denominava José Evangelista. Ele aparecera a Ivone e dizia que tinha recebido ordens dos instrutores espirituais para auxiliá-la no caso de Pedro. Como Carlos já apresentava melhoras físicas, dizia ele que mandava a justiça divina
que Pedro fosse auxiliado e retirado algo mais depressa do ambiente, para que Carlos não continuasse sofrendo muito dos impactos, dos fluidos que eram emanados por Pedro, que ainda vibrava numa situação de ódio, de rancor, de mágoa. Em um belo dia, de auxílio a Pedro, após essa aparição do Espírito José Evangelista a Ivone, Pedro começa a narrar certas confidências a Ivone sobre o que havia sucedido com o seu romano e a traição que ele teve para com Pedro. E ele narra mais ou menos nesses termos: minha senhora, o que o seu romano fez não se faz nem com bicho. Foi uma traição muito grande. Eu comprava no armazém dele milho para as galinhas, materiais, pás e outros utensílios para fazer as minhas plantações, o carvão que eu necessitava e dentre outras coisas. Mas aí, e tudo corria bem, mas aí veio o meu problema dos rins. A febre me tomou e eu não tinha mais como trabalhar, como conseguir o meu sustento. Porque eu não conseguia nem mais me levantar da cama. Como eu iria manejar a enxada se nem forças eu tinha? Portanto, como a necessidade ainda era muito grande, eu continuei comprando no armazém de seu romano. Mas eu queria pagar tudo, só que não poderia pagar com pressa por causa da minha situação, que era muito complexa. Mas aí, um dia, estava eu na minha cama, tiritando de febre, quando chegou seu romano, com alguns capangas, e começou a tomar tudo que era meu da minha casinha. Tomou até minha cama, me jogou para uma esteira, falou que era para eu ficar na esteira, que era mais frio e que fazia melhor saúde. Levou até as minhas galinhas, nem os ovos ficaram. Levou as minhas pás, as minhas ferramentas, para que eu pudesse fazer a minha lavoura. Levou tudo. Não me deixou nada. Isso foi uma traição muito grande. Eu não tinha nem condições de poder repor as coisas. E ainda falou que era para eu sair dali, para ir para o hospital, para morrer em outro lugar, porque até o meu casebrezinho, a minha casinha, ele queria tomar. Então, minha senhora, foi uma traição muito grande. Ele é o causador de todo o meu infortúnio, de toda a minha desdita. Quando Ivone ouve essas narrações, ela tenta buscar, recordar a ele as lições inolvidáveis do Nazareno, da Galileia, do Nazareno Jesus, sobre o perdão das ofensas, como ele já havia preconizado antes. Só que Pedro continua numa espécie de catarse, que parecia algo benéfica para ele, a relatar aquela memória muito doída. E ele chegou a dizer: "A senhora, eu já odiei muito o seu romano. Hoje estou um pouco melhor por causa das nossas conversas. E que de fato a gente precisa começar a perdoar. Mas eu já odiei muito o seu romano. Mas odiei a tal ponto de que eu recorri a um certo trabalhinho, as macumbas ou magias, para tentar induzir um mal nele. Mas ali, minha senhora, ele parecia que tinha um corpo fechado, nada pegava nele. Ou seja, não deu resultado nenhum o trabalho que eu fiz. Mas, como decorrência do meu ato, eu acabei gastando
o último dinheirinho que restava para poder comprar os apetrechos para fazer o trabalho. E por conta do desgosto que eu tive, a minha situação piorou muito. Então Ivone fala, mas meu irmão, Pedro, você não deveria ter agido assim, porque aí você saiu da graça de Deus quando quis buscar o mal de outra pessoa. E como decorrência do seu ato infeliz, você colheu a sua sementeira, que foi uma sementeira de infelicidade, que acabou agravando o seu estado, que já era muito frágil. E assim Pedro ficou reflexivo, mas ele chorava muito, porque ele colocava toda aquela mágoa dele para fora, ele trabalhava isso, né? Compartilhando aquelas informações com outra pessoa, da sua confiança. Então, por conta desses atos de Pedro, ele ficou na miséria extrema e ficava contando com o recurso dos vizinhos para o auxiliar. Nesse ínterim, aparece então José Evangelista. Ele aparece como alguém que gostaria de comprar o terreno de Pedro. Ele já vem, mostra a carteira para Pedro e começa a conversar com ele. Meu amigo, ouvi dizer que você está vendendo a sua propriedade e para mim seria muito satisfatório se eu pudesse tê-la. Por favor, aceite a minha oferta. Eu vou te pagar à vista. E com esse dinheiro, você pode depositá-lo no banco. Cuidar da tua saúde, porque do jeito que você está, você não consegue cuidar das suas hortaliças. A sua lavoura não vai prosperar. Nem a sua subsistência você vai conseguir ter. Portanto, meu irmão, confie no que eu estou lhe falando. Pegue esse dinheirinho, coloque no banco, vá para um hospital, cuide-se e depois você pode comprar um outro terreno até maior do que esse e dar continuidade à sua lavoura. Confie em mim, vá por mim. E depois que ele fala de forma tão terna para Pedro, que já vinha também sendo trabalhado pelas conversas muito pacientes, muito amorosas com Ivone, ele aceita a oferta. Então, ele é concitado por Ivone e pelos outros a perdoar o seu romano, a perdoar e esquecer. Porque no momento, logo depois que ele aceita a oferta de José Evangelista, que ele vai saindo, ele fala, oh meu Deus, Jesus Cristo seja louvado, ele é tão bom comigo, mas aquilo que seu romano fez não se faz nem com bicho. Então José Evangelista o concita novamente a esquecer e perdoar, para que ele pudesse agora pensar no futuro, pensar adiante, a fim de recuperar o tempo perdido nas trevas do ódio. E então Ivone nunca mais teve notícias de Pedro, mas que certamente foi recambiado a uma instituição no plano espiritual que daria todo o suporte para que ele continuasse no seu processo de crescimento, no seu processo evolutivo. Então quisemos trazer com essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, que o ódio que Pedro trazia em seu coração, a mágoa, o ressentimento, isso fez com que ele parasse no tempo, ficasse revivendo aquela situação, a ponto de criar uma realidade que para ele era realidade, né? A ponto de criar uma realidade virtual para ele mesmo, e ficar se alimentando daqueles fluidos que ele mesmo emanava e que eram nocivos para ele e até para os encarnados que estavam ao redor dele. Então veja como esta energia que adoeceu-se, que foi direcionada de forma negativa, veja como ela traz consequências graves para o ser.
Estamos falando aqui de um desencarnado que, enquanto encarnado, assenhoreou-se, por assim dizer, dessa energia nociva do ódio, e como ele não conseguiu libertar-se dela enquanto encarnado, levou todo esse desconforto para a posteridade, né, para o momento logo após o seu decesso físico, e permaneceu por anos a fio nessa situação, ainda trazendo as mesmas características da doença com a qual ele desencarnou. Mas tudo isso por causa da fixação mental dele em querer levar ao outro coisas negativas. Porque ele não permitiu-se perdoar, porque não permitiu-se esquecer. Então, o grande infeliz, meus irmãos, é aquele que não perdoa. Porque o que comete a ofensa, esse já é um infeliz. E o que recebeu, por assim dizer, a ofensa, ele resgata a falta, enquanto o outro se compromete. Mas, se nós estamos recebendo a ofensa e não buscamos esquecê-la, não buscamos perdoá-la, nós nos ligamos magneticamente àquela ação, àquele ser, e enquanto não surgir a força poderosa do amor para desfazer esses laços odiosos, ficaremos naquela situação infeliz, trazendo tristeza e tantas outras coisas negativas para nós e para aqueles que estejam ao nosso derredor. Portanto, conclui Ivone Pereira, nesse caso do Espírito Pedro, né, que essa entidade poderia ter sido uma pessoa humilde e simples quando encarnada, mas a injustiça humana e o menosprezo da sociedade revoltaram-na profundamente, acendendo a chama do ódio no seu coração. Então, meus amigos, quando encontrarmos também pessoas que ainda trazem consigo essa chama acesa do ódio, não percamos tempo em buscar esclarecer-lhe a vida, levando as lições inesquecíveis do Mestre Jesus a respeito do perdão das ofensas, porque a pessoa precisa libertar-se da prisão em que ela mesma se colocou. Porque enquanto não perdoamos, enquanto não buscamos compreender a situação do outro, que muitas vezes precisa ofender para tentar sentir-se maior do que alguém, o que é uma situação muito infeliz. Enquanto a gente não se coloca na situação de compreensão, a gente não perdoa, a gente permanece ligado. E ligado de uma forma que só vai trazer prejuízo para nós. Portanto, vibremos na lei do amor, no perdão ao próximo, que teremos sempre meios de superar os obstáculos, de dar a volta por cima no desprezo, na indiferença ou no ódio que muitas vezes recebemos de outras pessoas. Que Jesus nos ampare, nos envolva em sua paz e que nos abençoe a todos. Vamos então encerrar a nossa contribuição com a nossa prece. Querido amigo Jesus, somos-te gratos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, pelo teu amor, pela tua paz, e que dentro dos nossos corações, Senhor, possa crepitar a chama da esperança, do amor ao próximo, e que a tua paz, Senhor Jesus, habite em nossas almas para todo sempre. Muito obrigado, querido amigo. Se conosco, agora e sempre. E que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos
muita paz.